Olá, tudo bem? Como você está? Muito prazer, eu sou o José, professor de Matemática e Física do Memorize. E hoje, galera, nós iremos fazer a resolução da primeira prova da UERJ 2026 de Matemática. Então vamos começar. Vamos lá, questão 28. O que ela fala aqui pra gente, né? Sabe-se que um radiano é a medida do ângulo central θ, AOB, ou seja, o ângulo ele está aqui ó, em O, né? Esse chapéuzinho no O significa isso. De uma circunferência cujo arco AB tem o mesmo comprimento do raio OA. Tranquilo aqui, né? Admita que uma partícula percorra em uma trajetória circular de raio OA igual a 300 centímetros, um arco de circunferência AB que mede 600 centímetros. Nesse caso, a medida do ângulo central AOB em radianos é igual a... Olha o que ele falou, galera. Um radiano é a medida do ângulo central θ quando o arco tem o mesmo comprimento do raio. Ou seja, por exemplo, se o raio tiver aqui 300 centímetros, tá? E esse arco tiver aqui 300 centímetros também, então você tem que isso vale 1 radiano, beleza? É a medida do ângulo central quando o arco tem o mesmo comprimento do raio. Ou seja, você tem que o comprimento do arco é igual a 1 vezes o comprimento do raio, ou seja, 1 radiano, porque o comprimento do raio é exatamente 300. Só que nesse caso, olha o que ele fala. Uma partícula percorreu uma trajetória circular de raio OA igual a 300 centímetros. E o arco mede 600. Então percebe que aqui o arco ele não mede mais 300, agora ele mede 600. E esse 600 ele é 2 vezes o raio, né, que vale 300. Então agora não é mais 1 radiano, mas sim 2 radianos. Então a letra A é o nosso gabarito. Beleza, José, entendi mais ou menos como isso funciona, o negócio de radianos, mas e se caso diferente, como que a gente poderia aprofundar, né? A intuição nossa aqui, galera, é uma resolução completa, tá? Se você quer só uma resolução para saber o gabarito, pode entrar em outro vídeo. Aqui a gente vai fazer uma resolução detalhada, né? Como que isso poderia cair para você também de outra forma, né? Sem ser essa forma aqui que a UERJ cobrou pra gente. Olha só, ele poderia falar assim: olha, você tem um ângulo aqui, né? Ele poderia pedir o ângulo, né? Ele poderia te pedir o ângulo. Como que você acharia o ângulo, né? Se ele te pedisse isso? Olha só, pessoal. A gente sabe que 2πr é a fórmula que a gente usa para calcular o perímetro dessa circunferência. O que é o perímetro dessa circunferência? Essa parte toda em volta aqui. Por exemplo, se ele fala assim, você tem um raio de 3 metros, tá? Você tem um raio de 3 metros. Se você der 2 voltas em uma praça circular, qual vai ser a distância que você vai percorrer? Como que você faz esse tipo de questão? Se o raio é 3 metros, você quer 2 voltas, você vai percorrer 2 voltas aqui, ó. Ou seja, vai percorrer 2 vezes o perímetro dessa circunferência. Então, para fazer esse modelo de questão, você faz o quê? Calcula o perímetro. 2 vezes π vezes r, né? Que o raio é 3, então vai dar 6π. Tendo π aproximadamente 3, vai dar aqui, ó, 18 metros de perímetro. Então, se você fizer 2 voltas, você vai percorrer 18 mais 18, que vai dar 36 metros. Tranquilo, de boa. Essa é uma forma que isso poderia cair para você de outra forma aqui no nosso UERJ, tá? Beleza. Qual é a terceira forma que ele faz? Poderia te pedir o ângulo. Em vez de pedir o ângulo central em radianos, ele te poderia pedir o ângulo em graus, por exemplo. Como que você acharia isso, né? É muito simples, pessoal. Olha só. 2πr, a gente sabe que é o perímetro dessa galera toda aqui, em volta desse círculo. E o perímetro é quando a gente completa uma volta de 360 graus ao redor desse círculo. Então, 2πr é o tamanho do arco se ele tiver um ângulo de 360 graus. Lembrando que na circunferência, se a gente tiver aqui no meio, por exemplo, um ângulo de 30 graus, então esse arco aqui, ó, ele também é relativo a 30 graus. Ele também mede 30 graus, né? A gente aprende isso lá nas propriedades de circunferência. Beleza? Tranquilo. Então, 2πr está para 360. Aí eu quero te perguntar, quanto vai ser, né? Ele falou aqui, ó, que o raio mede 600. Então, se 2πr está para 360, 6 metros, né? Que 600 centímetros é 6 metros. Está para quantos graus, né? É isso aqui que você faria. Porque você sabe que esse raio aqui, ó, esse arco aqui, ó, esse arco que ele deu, ele vale exatamente 6 metros. Beleza? Então você quer saber, bom, qual é o ângulo, né, desse AOB aqui, ó, qual é o ângulo em AOB para que o arco seja 6 metros, né? É isso que você quer descobrir. Então você multiplica cruzado. Você tem que 2π vezes o raio é 3 metros, né, 300 centímetros, 2π vezes 3 vezes x é igual a 6 vezes 360. X é igual a 6 vezes 360 dividido por 2 vezes π vezes 3, né? Tendo π aproximadamente igual a 3, beleza? Eu passei essa galera toda que estávamos explicando pro outro lado, dividindo, tá bom? E aí, galera, você vai ter que 6 vezes 360 dividido por 3 vezes 2 vai dar 6, tá?
3 vezes 2 vai dar 6, então é 6 vezes 3. O 6 ele corta com 6, 360 dividido por 3 vai dar 120 graus. Então, poderia ter pedido isso. O ângulo AOB, ele vale 120 graus. Se a questão tivesse pedido isso, é dessa forma que você faria. Inclusive, se você calcular, né? Se você calcular o ângulo, quando o arco é 300 e o raio também é 300, você vai achar o ângulo como sendo 60 graus. E você vê que o ângulo desse raio aqui, ó, o ângulo desse arco, que vale o dobro, que vale 600, é o dobro de quando o arco é igual ao raio, né? Por isso que aqui é 2 radianos. Também é outra forma de você fazer e achar a mesma resposta, tá bom? Muito legal, então.